de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, nós rogamos a Jesus que nos abençoe, nos guarde e nos envolva hoje e sempre. Elisa, quando abriu a fala, ela estava dizendo sobre a enorme dificuldade que é de se conseguir gente para refletir sobre a doutrina espírita, fazer essas reflexões que nós fazemos aqui. Essa atividade, ela não exige uma formação específica, né? Ela exige, se é que isso é uma exigência, que você sinta que tem algo a partilhar, que você sinta que tem algo a dividir. Eu digo isso porque nós estamos aqui na Casa Espírita há alguns anos e a gente achava, desde o início, eu ficava assim, Marcelo, mas você é tímido, gago, e eu já sentia que eu queria falar algo aos companheiros, que eu queria dizer algo aos companheiros. É muito rico nós termos esta diversificação de pessoas, nós termos essa diversidade de indivíduos que leem as obras escritas, né, por Allan Kardec, enviadas no mundo invisível, e que se some a isso as reflexões das outras obras que o mundo invisível nos envia. Então, nós falamos a vocês. Indaguem-se, perguntem-se, será que eu tenho algo a dizer? Eu tenho vontade de dizer algo? E lance-se a ser visto, a ser enxergado, envolva-se nas atividades. Se nós formos pensar como a gente começa aqui, nós sempre iniciamos em outros lugares, aqui mesmo na casa, em lugares com reuniões mais íntimas, mais reservadas, aonde a gente vai ensaiando olhar para os companheiros e falar para eles. É muito difícil esse momento. Principalmente é muito difícil porque não existe uma formação, nenhum tipo de formação acadêmica, a fim de que a gente enfrente os olhares, enfrente as dúvidas, enfrente os rostos, às vezes, que ouvem a gente e rejeitam completamente a mensagem. Também a gente observa isso, tem aqueles companheiros que vibram com você, que seguem juntos, mas tem aqueles outros que chegam, e é um direito, né? Nós não estamos aqui engessando as ideias, nós estamos aqui refletindo sobre ideias, aonde a razão dos que ouvem tem o direito, completo direito, de servir-se disso da melhor forma que puder. Então a gente fala isso porque às vezes há alguém aí que ouve agora e que tem algo a dizer, que veio numa reencarnação, já dizendo assim, em determinada hora você vai precisar compartilhar informação, compartilhar reflexão. Então, lance-se e faça isso. Ao mesmo tempo que é muito complexo, que é muito difícil, e no meu caso particular, é desafiador usar aqui esse espaço, a tribuna, por limitações diversas, mas, no fim, fica sempre aquela sensação de que algo a gente fez, de que algo a gente está realizando. O Espiritismo, diferente das demais religiões, não guarda em si somente uma voz a dizer a mensagem. Aqui no templo, nós não temos um sacerdote, nós não temos um líder que segue nos dando toda a orientação. O líder é a obra,
É esta obra que nos orienta, que nos dá o norte, que nos dá o respaldo, e é esta chance abençoada de nós sentarmos uns com os outros. Nós falamos isso porque ontem era ano novo, Sônia, nós estávamos juntos em sua casa ceando, e hoje já é o dia 11, e nós já estamos praticamente com o carnaval em cima, ainda que você diga que falte alguns dias, mas que nos faz refletir que os dias, eles estão seguindo, e que certamente nenhum de nós veio à Terra com o objetivo de estarmos uma vez por semana no centro espírita só para ouvir. Algo deste ouvir, desta hora, deste momento em que nós nos achamos aqui, em que nós ficamos aqui, já vem nos chamando para algum tipo de realização, para algum tipo de engajamento. E quando a gente fala em engajamento no centro espírita, é porque à medida que nós nos reunimos com pessoas que pensam mais ou menos como a gente pensa, que têm ideais que se assemelham aos nossos, aqueles indivíduos aonde nós temos a chance de conversar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas, sem que eles chamem a gente de loucos, de perturbado, de esquizofrênicos ou de psicopatia qualquer que seja, porque já identificam as nuances sobre a obsessão, a vida acaba ficando muito mais fácil. Eu digo aos companheiros que a gente se serve muito mais da casa espírita do que serve a casa espírita. Se serve muito mais. Só que chega uma determinada hora que nós precisamos oferecer algo para ela de volta. Senão nós vamos retornar à passividade religiosa de nós passarmos uma vida ouvindo alguém nos fazer algo, nos dizer algo, nos sugerir algo. Tem uma determinada hora que é preciso que a gente assuma essa inversão. Então, aqueles indivíduos que acham que tem algo a dizer, que tem o desejo de um dia estar aqui ocupando este lugar, informe-se. Se informe, leia, se envolva. E o microfone vai estar sempre aqui. Quem sabe um dia Elisa, ou quem quer que seja, não vai ter tanta dificuldade em ter alguém para estar aqui nas noites de quarta-feira ou nos domingos à tarde, refletindo junto com os companheiros. O assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto muito difícil, até porque ele tem uma verve científica, mas diante desta verve científica, como fala sobre o início dos mundos, a formação dos mundos, é impossível nós mergulharmos nessa razão, porque nos falta esta ciência. O que nos resta são as questões filosóficas sobre esta origem do mundo, sobre essa origem da forma, como a gente experimenta hoje, como a gente vivencia hoje, indo em busca de formar a nossa mente, para que um dia, numa determinada fase, numa determinada hora, surja de maneira mais límpida na cabeça da gente a resposta sobre as nossas indagações. É da natureza do ser perguntar como começou isso, o que quer que seja. A gente olha algo, recebe algo, né, quando nós vamos lá na região norte, e as pessoas compram as garrafinhas que tem areia ali dentro, com os desenhos, com o camelinho, com o negocinho. Aí quando você olha aquilo, fala, que lindo! Como que esse indivíduo fez isso, não é? Aí a gente acredita às vezes que o fato de se saber a forma que aquilo foi feito vai já nos dar habilidade para realizar. Aí quando você vai até lá e percebe que aquele indivíduo usa um negocinho fininho de ferro e que ele faz com uma capacidade invulgar
aquelas formas, você vê que ainda que você saiba como aquilo se originou, você não tem a capacidade de realizar. Alguns vão dizer assim, mas se eu fizer a experiência e passar anos a fio, eu vou realizar. Sim, você vai realizar. Mas há alguns indivíduos, entre estes eu, que acho que se passar 20 anos com aquela garrafinha, aquela areia, eu não vou fazer nem um calunga daquele que desenhava no tempo de aula, de escola, porque realmente eu não tenho habilidade. Nem sempre saber a origem significa que você compreenda como a coisa vem, ou mais ainda, te dá discernimento pleno, a fim de que você tenha a capacidade de descobrir aquilo. O homem sempre quis saber de onde ele veio e por que as coisas começaram. De que forma as coisas começaram. Mas a nossa visão, ela é feita para observar as coisas que estão ao nosso lado, sempre na sua forma íntegra. Quando você olha um veículo, você olha um carro. Uma pessoa que quer saber a origem do veículo, ele vai precisar olhar o ferro da lataria do carro, os milhares de itens minúsculos, elétricos e eletrônicos que compõem aquele carro. Ele vai precisar olhar os fios que envolvem aquele carro, o pneu, a borracha, os múltiplos elementos. Assim sendo, aquilo que a gente olha amplo, ainda que tenha uma forma única, ele é feito a partir da soma de pequenos elementos que vão dando forma àquilo, que vão dando origem àquilo. As coisas, a vida, tudo o que há, surge do micro para o macro. Nada surge plenamente já realizado. Existe-se até algumas ideias que o criacionismo nos fala nas análises bíblicas originárias, segundo o que se falava, que o Senhor disse, faça-se assim, a coisa já surgia feita. Mas nós sabemos hoje, até por ciência e por análise reflexiva, por análise nos microelementos, no micro-universo, que tudo, por maior que seja, ele tem o seu início em elementos mais simples e mais singelos. A primeira pergunta que faz Allan Kardec aos Espíritos e que vem dar forma, e que vem fazer o Livro dos Espíritos, esta obra que nós convidamos aos companheiros, leiam o Livro dos Espíritos. Nem sempre ele vai te dar todas as suas respostas, mas ele vai aguçar diversas dúvidas e vai instigar a sua razão, vai instigar a sua reflexão para que você busque mais e busque além. Indaga então Allan Kardec aos Espíritos se o universo ele foi feito ou se ele existe de sempre igual a Deus. Bem, em primeiro lugar, Deus é único. Isso é uma questão básica. Tudo o que existisse junto com Deus, do mesmo tempo de Deus, tiraria de Deus este atributo de ser único. Então, obviamente, o universo é obra de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos hoje surge em Deus. E ele usa até aqui, eles fazem até uma anotação, é fora de dúvida que ele não pode ter feito a si mesmo. E ali a gente vai observar que se ele houvesse se feito, que ele, se houvesse se realizado, ele seria uma obra diferente da obra divina, e aí nós já correríamos o risco de que haveria uma segunda divindade ou uma segunda força que houvera iniciado este universo. É preciso que a gente recorde a questão número 1 do Livro dos Espíritos, aonde afirma-se que Deus, ele é o início das coisas.
tudo se principia nele, tudo vem dele. Como Deus criou o universo. Essa é uma daquelas indagações humanas. Em primeiro lugar, qualquer pessoa que respondesse essa pergunta precisaria ter assistido o momento. Já é de imediato filosófico você ter essa pergunta. Qualquer pessoa que tenha esta resposta exata para o ato do princípio teria que ter assistido. Quem não assistiu segue por via científica com ideias, conjecturas, com indícios, porque a ciência ela atua por indícios. É engraçado quando a gente vê pessoas afirmando o surgimento de coisas, de situações, que elas sequer estavam lá ou presenciaram, ou ouvem isso de alguém que o tenha presenciado. E nós espíritas, alguns companheiros, incorremos num severo risco de termos sempre a necessidade de darmos todas as respostas e de termos todas as respostas prontas para todas as perguntas. E às vezes a gente vê até companheiro espírita que viaja, que entra em linhas como se ele tivesse acessado arquivos que a razão e a capacidade reflexiva que ele possui hoje não lhe dão ainda o direito de entender e compreender. Então, essa pergunta, se nós tivermos a resposta de como isso de fato aconteceu, quem nos daria essa resposta era alguém que teria presenciado o início da obra. Mas se alguém tivesse presenciado o início da obra, era alguém que já estava ali junto com Deus. Então teria que ser um Deus menor, um Deus de segunda categoria, alguém que já... Veja só como a questão ela é muito mais filosófica do que efetivamente científica, como se quer saber. Muitas vezes os indivíduos nos chegam e nos falam assim: eu não acredito em nada disso que está escrito ali, porque eu não tenho ninguém que me diga que isso é verdade. Mas, gente, quando você olha o seu microcomputador e sabe que ele funciona, você tem noção como ele foi construído, a não ser que você seja uma pessoa especializada naquilo, o realizador daquilo. Há muito que se vê, há muito que se enxerga e há muito que funciona que nós não fazemos sequer ideia da origem daquilo e qual o princípio que coloca aquilo para funcionar. E isso nós estamos fazendo afirmativas sobre elementos feitos à mão, manufaturados, industrializados, que a engenharia observa, que já tem gente que sabe como aquilo vem, que já tem gente que sabe como aquilo chega. Quando a gente fala de universo, nós temos conjecturas e nós temos ideias sobre o assunto. Ali, ele usa o seguinte: da maneira que Deus criou o universo, como Deus fez o universo, eles respondem assim: para me servir de uma expressão, ele fez porque ele quis, porque ele usou o querer. E o livro do Gênesis, no seu capítulo 1, diz as frases: Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Qualquer afirmativa diferente disso significaria nós termos que mergulhar numa origem que certamente, como o próprio mundo invisível, ele nos falou, se nós insistíssemos, nós correríamos o risco de chegar mesmo à loucura. É engraçado quando você faz uma autoanálise e pensa sobre a sua origem, e eu digo nossa origem para agora, para essa vida. Se nós nos perguntarmos quem nós somos hoje, o Marcelo, a individualidade, quem é o Marcelo? Se eu me indagar, eu que lido comigo há alguns anos, né, eu tenho dúvidas e não tenho todas as respostas sobre a minha individualidade, como eu desejo, como eu quero ter todas as respostas sobre o início de uma forma que vai muito além das eras que eu tenho e que eu posso
estar identificando. Aí segue Allan Kardec, porque Allan Kardec ele era um mestre, um educador, né? Ele havia sido aluno em Verdun, na Suíça, em um internato na Suíça, um homem extremamente hábil, falava vários idiomas. Allan Kardec, só a título de ilustrar para os nossos companheiros, ele falava alemão. Mas ele tinha um alemão tão razoável que o governo alemão encomendou a ele uma gramática em alemão para ser usado na Alemanha. Só para nós podermos compreender que se pede a um francês que redija uma obra que fala sobre a língua de uma outra nação. Acredito, e assim ele faz este livro. Era um homem que tinha uma formação acadêmica gigante, e este academicismo lhe fazia sempre querer saber mais, perguntar mais, mas sem ser chato. Porque tem gente que pergunta, quer a resposta, e se não obtém a resposta que deseja, invalida tudo o que veio antes. Nós temos amigos que eles falam assim: o dia que o centro espírita me der a resposta X, eu vou lá. Ele já teve 68 respostas, mas ele quer a resposta X. Aí um dia ele tem a resposta X, ele fala, mas isso daí já sabia há muito tempo, era só uma experiência, agora eu quero outra. Porque os indivíduos, eles querem ficar naqueles lugares que têm as suas respostas, e são os pseudo-sábios, chatos, enjoados. Nós temos companheiros que a gente ouve às vezes, eles não querem a resposta, eles não querem a luz, eles querem amplificar a dúvida, potencializar a sombra e desvalorizar completamente o que se faz nos centros espíritas. Acreditem, há pessoas que vêm aos centros espíritas não para ouvir e aprender. Há pessoas que entram nas casas espíritas para achar um jeito de desvalorizar e desmerecer o que a gente faz aqui. O dia que acharem e me disserem, disserem que aquilo é real, eu vou me recordar de uma coisa que Allan Kardec falou na sua obra. Sempre que a ciência afirmar diferente do que a doutrina espírita fala, esquece a doutrina espírita e vai com a ciência. Sempre. Ou seja, era um indivíduo que fazia as perguntas, lançava as dúvidas, mas não tinha medo nenhum de que essas dúvidas não tivessem as respostas, e menos ainda tinha medo de que estas respostas fossem diferentes daquilo que tinha sido falado pelo mundo invisível. Ele seguiria sempre a confirmação de ciência sobre este assunto. Vai nos ser oferecido um dia, nós poderemos um dia saber como iniciou a formação dos mundos. Tudo o que se pode saber a respeito é compreender que o mundo se forma com a junção, a condensação de pequenos fragmentos de matéria solta aí fora, aí no espaço. Quando a gente busca a filosofia, os gregos, 500 anos antes de Jesus, a filosofia daqueles homens já falava que tudo se iniciava de pequenas partículas. E eles usavam uma imagem. Quando você olha um areal de longe, você vê uma massa compacta. Olhe um areal de longe, 500 metros de distância. Você vai ver aquela massa. Aproxime-se daquele areal. Olhe de perto. Fixe o olhar. Pegue ele. E você verá que aquela massa que é compacta e que tem forma de longe, quando você olha de próximo, aquela massa é composta de microciscos que estão juntos, dando a ideia de volume.
Eu também estava me recordando, ô Geraldo, não sei se é do seu tempo, era do meu, da minha época de ciências, quando eu fui estudar as células, a descoberta das células com o biólogo Robert Hooke, lá em 1600 e pouco, 1700 e pouco, aonde ele usou um equipamento que certamente o microscópio que ele usou naquela época, qualquer um que você procurar numa loja virtual, no Mercado Livre, hoje é capaz de te oferecer muito mais recursos. O Hooke apanha ali a cortiça, e eu não sei vocês, mas onde eu morava, no interior, nós pegávamos a cortiça, botávamos, aumentávamos lá o número de vezes, para nós vermos os sacos, aqueles pequenos sacos que tinham ali, que eram as células que se agrupavam e que davam forma. Tudo que a gente olha próximo, tudo que a gente observa, vai identificar que o sólido é uma ilusão. Nada é sólido. Nem o corpo da gente é sólido. Nem o nosso organismo é sólido. Vocês querem ver o recém-nascido? Já falei isso aqui, ao nascer, você pega ele, segura, ele é firme. A massa é compacta, você enfia os dedos e fica. Quando você chega, anos depois, não é, Lúcia? Você bota o dedo, quase que atravessa e vaza do outro lado, porque as células já estão afrouxadas. Aquilo que você achava que era sólido já vai ficando... Né? Não vou nem falar com Sônia, porque Sônia fica... Né? Não vou falar nada de Sônia. Porque a gente vai percebendo como as coisas se afrouxam. Então, todo o universo é composto a partir desses micro-organismos que surgem, desses microelementos, a matéria original que surgiu no dia que o Senhor falou e faça-se a luz, e esse negócio soprou, e aí o resto, um dia, daqui a alguns milênios, nós vamos saber como a coisa foi acontecendo. E isso é sério, isso é tão sério, que nós hoje avançamos e muito naquelas ideias iniciais dos filósofos de 500 anos antes de Jesus, falando das micropartículas, e a ciência já evoluiu isso em níveis maiores ainda. Então, todo o universo, toda a forma que nós identificamos, ela advém destes microelementos que estão ali. Como é que a gente passa a compreender mais isso? Estudando. Não existe outro meio. Porque na medida que nós ficamos uma vida escutando o que os outros nos têm a dizer, nós não formamos a nossa linha de reflexão sobre uma ideia. Nós não constituímos uma linha de raciocínio sobre essa ideia. Quando nós convidamos os companheiros para a casa espírita, dizemos assim: amigos, nós temos aqui estudos da casa, às quartas-feiras. Nós temos aqui os estudos da casa, quinta-feira. Nós temos essas horas. Nós não estamos de verdade, mas de verdade mesmo. Não há preocupação nenhuma em número. Não há. Queremos encher para que as pessoas vejam o quanto isso é cheio. Mas é uma chance de se ouvir algo e de se formar um senso reflexivo sobre determinados assuntos, entre eles esse. O que nós estamos vivendo hoje são dias que nós indagamos alguém, esperamos que alguém nos dê a resposta, nós pegamos a resposta, convertemos ela em verdade, sem sequer termos uma base para refletir sobre aquilo. E isso é o que nós estamos assistindo hoje nas questões ligadas a governo. Os nossos governantes falam, aí nós conversamos com um companheiro, ele fala assim: eu odeio a política, eu tenho horror de política. Não fale em política perto de mim. Você tem que gostar de política. Política é sua vida. O ser humano
é político. Se você não vê, se você não lê, se você não se informa, você vai achar que o candidato a vereador da sua rua, quando for eleito, vai pegar e vai construir um hospital oncológico na sua rua. Se você sabe o que é a atribuição daquele homem, se você sabe a alçada de força daquele homem, você sabe o que ele fala de verdade e o que ele fala de mentira. De imediato, você já formata ideias reflexivas a respeito daquilo. Nós não estamos dizendo que as pessoas precisam se envolver com política, mas as pessoas precisam saber o que é possível que esses políticos nos façam. Da mesma forma, quando nós falamos em assuntos ligados à nossa vida, à formação da vida, à comunicação dos mortos, as pessoas sempre chegam, na casa espírita a gente ouve sempre assim, não, eu vim aqui porque eu ouvi dizer, uma amiga minha espírita, muito amiga mesmo, espírita 60 anos, ela me disse que se eu acender uma vela para o meu anjo da guarda, que a minha situação está ruim, porque eu não tenho acendido vela para o meu anjo da guarda. Olha, essa amiga de 60 anos, ela é o que ela quiser ser, menos espírita. Porque uma pessoa espírita, que lê o mínimo, que se informa o mínimo, sabe que se luz de vela acendesse e iluminasse o caminho de alguém, as pessoas seriam muito mais felizes e nós não teríamos o que temos nas nossas reuniões mediúnicas. Então a gente ouve, às vezes, na casa espírita, indivíduos que estão há 20 anos no centro espírita ou frequentando uma casa espírita, fazendo anotações estapafúrdias. Eu falo, meu Deus, essa pessoa está há 20 anos, ela só ouve, ela nunca perguntou, nunca procurou saber se aquilo é verdade. Quando acabarmos a reunião agora, vamos aqui para dentro. Para a sala de passe. E as pessoas já entram assim. Porque elas acreditam que a energia vai entrar por aqui. Mas não vai entrar por aqui. Nós não absorvemos a energia pelas nossas mãos. Nós absorvemos a energia pelos nossos chakras, pelos nossos vórtices energéticos. Temos 7 chakras. Eles vão entrar por aqui. Porque se você recebesse a energia aqui, as pessoas que sofreram um acidente e perderam a sua mão não podem receber essa energia. Aí, então, a gente acredita, mas a gente já entra e já senta assim. Aí, às vezes, você fala para a pessoa, fulana, pode ficar à vontade, ela bota a mão para cima, e a gente sente a mãozinha tremendo, captando, igual a antena parabólica, toda a energia que não entra pela sua mão, que entra pelos seus vórtices, os seus 7 chakras, os seus 7 vórtices energéticos que são responsáveis por absorver e por liberar. Mas a gente senta na posição, assim, já bonitinho, assim, pode continuar, não atrapalha em nada. Mas se você souber que aquilo não vai acontecer, o dia que você tiver, você quebrar seu braço e ele ficar assim, pode vir receber o passe legal, porque a energia vai passar do mesmo jeito. São essas informações que a gente, na casa espírita, sempre instiga para a pessoa assim, cara, venha saber sobre isso. Nós não devemos ter as pernas fechadas ou cruzadas. Olha, o que se busca ali dentro, na Câmara de Paz, é uma harmonia visual, para que as pessoas não diferenciem muito uns dos outros. Mas há pessoas que nascem com deformidades que as suas pernas não soltam do mesmo momento. Então a gente tem que ver que isso tudo passa pelos chakras e sai dos chakras, os 7 chakras. O resto é ouvir dizer, alguém me falou, no meu centro era assim. Na casa que eu vim se fazia assim. Outro dia uma pessoa nos fez uma afirmação que ela ficou muito aborrecida. Eu perguntei para ela, na obra kardeciana, aonde estava isso? Ela me disse, em lugar nenhum, mas isso é prática. Eu falei, não existe isso. Então, assim, quando a gente fala sobre determinados elementos, nós estamos convidando os nossos irmãos a estas ideias reflexivas. E os cometas? Allan Kardec, Ivete, vai falar de cometa. O que são eles, assim, o que seria? Seriam eles início de elementos que estão se reunindo para dar origem a outros mundos? Achava-se há séculos que sempre que se vinha um cometa, significava uma desgraça.
Era como se no seu rastro viessem elementos de desgraça, viessem elementos ruins, viessem diversas coisas ruins. Mas aí os espíritos respondem que sim, que muitos desses objetos que estão aí riscando o cosmos entre sóis, eles estão somando as partículas, estão fundindo alguns elementos, algumas partículas, e levando essas partículas, e mais ainda, dizem os espíritos na Gênesis, na uranografia geral, aonde eles falam que muitos desses cometas passam em determinadas esferas, colhem partículas e depositam essas partículas em outros mundos, fazendo com que haja esta mescla. Seriam ele quase como se fossem abelhas intergalácticas, levando estes elementos. Há até um registro, se eu não me engano, no livro Obras Póstumas, que dizem que determinados espíritos sofrem o seu exílio quando esses cometas passam. Esses cometas vêm e esses espíritos são vinculados a esses lugares até que sejam reconduzidos a outras esferas. Então, enquanto a gente está achando que o cometa de Halley vai chegar com a Terceira Guerra Mundial, ele está chegando, ou todos os outros elementos que passam aqui pelo sistema, eles estão vindo e deixam elementos, conduzem elementos e fazem a coisa dar uma revolvida, fazem as coisas darem uma revirada. É esquisito esse negócio de que eu ouvi dizer, né? E a gente segue ainda até hoje. Ano Novo, é óbvio que nenhum dos senhores que estavam aqui botou roupa branca para ir para a praia, nem botou uma roupa íntima amarela para ganhar dinheiro, porque eu já acredito que se eu não tiver um serviço e se eu não der uma pacificada na minha alma, não há roupa que vai me fazer ter recursos e muito menos não vai haver roupa. Mas nós repetimos isso porque as pessoas fazem. Mas sempre que nós repetimos porque as pessoas fazem, nós não agregamos o conhecimento renovador. O conhecimento real que faz a nossa renovação. Sabe? Experimente no ano que vem, no Réveillon, vista-se de preto e saia com os seus amigos que têm aquela mania do branco. Eu quero ver se eles vão passar o ano novo com você, porque tudo que der de errado para eles no ano vindouro, a culpa foi sua, que estava urubuzando ali em volta com a sua energia negativa, as vestes daqueles que você usava e que fazia mal aquilo. Quando a gente fala assim, leia, há vários livros para vendermos ali. Está caro, nós estamos duro. Mas ali dentro nós temos um acervo de mais de 1000 livros, títulos distintos, 0,800. Só se roga a Jesus que se devolva. Porque tem pessoas que levam os livros da nossa biblioteca, aí fala, fulano, e aí, quando é que você vai trazer? Eu estou tão sem tempo. Tem 5 anos que ele está sem tempo, né? Não lê nunca, assim. Então, assim, nós temos um acervo de livros ali, mal utilizado, porque as pessoas não pegam, não têm o hábito de ler, porque elas preferem ler as predições que a Capricho deu para o início do ano de 2017. Que a gente já fica procurando na banca o que tem para isso que está acontecendo ali. Na medida que nós começamos a ter as respostas, as coisas passam a fazer sentido. Julgava-se que os cometas representavam azarões. E os espíritos vêm dizer para nós que justamente são eles que levam elementos, que deixam elementos, que conduzem espíritos, que trazem espíritos, que exilam, que levam, que dirigem, porque estão fazendo esta viagem até que em determinado instante se consolidem e vire um astro iniciante, vire um elemento novo que se está iniciando. Eu já estou acabando, para que todos possam assistir Raízes hoje, sei que estão assistindo com suas casas. Eu não vou, a minissérie que começa às 11 horas da noite, porque eu vou até um pouquinho antes das 11. Aí
pergunta Allan Kardec aos espíritos. Uma das perguntas mais horrorosas que existe, o nosso presidente, o Márcio, tem problema com essa pergunta até hoje, né? Ele diz o seguinte: pode um mundo completamente formado desaparecer, disseminar-se de novo no cosmos, no espaço? Aí eles vão responder assim: mas sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Acreditem, as prainhas do Pontal vão acabar um dia. A Praia do Forte vai acabar um dia. Isso tudo, né? Lençóis maranhenses. Já pensou, Geraldo? Viver sem isso vai ser duro. Mas tem coisa muito melhor por aí. Porque o mundo, ele é um organismo que vem resfriando. O seu núcleo vem ficando tempo a tempo mais frio. E nós vivemos porque nós temos um sol que se irradia de fora, mas nós temos um núcleo que mantém a Terra aquecida. Este núcleo, ele vai se esfriar um dia. E quando ele esfriar, o que vai acontecer? Babou. Acabou. E o que vai ser de mim? Outro planeta, outra vida, outro lugar, vida nova. Ué, gente, você não pega, se forma, fica adulto, faz um intercâmbio e viaja? Nós que estamos aqui, quantos são de Cabo Frio? Cabo Friense da Gema? Quantos? Nós somos pessoas que viemos de outras cidades. Somos indivíduos que, em determinada hora, achamos que as cidades que nós vivíamos não era mais suficiente, não me dava mais as respostas, e eu, então, larguei aquela cidade, vou uma vez por ano lá, enquanto mamãe estiver viva, e depois que mamãe morrer, só tem notícia pelo Facebook, e olhe lá, e é assim que funciona. Então, o mundo onde a gente vive, chegará uma hora que ele vai se esvair. Né? E isso serve, filosoficamente, para que nós pensemos dos nossos exageros com a posse. Né? Se nós soubéssemos que uma hora isso vai acabar, e que muito mais do que o que eu estou usufruindo, eu deveria estar refletindo o que eu estou fazendo com o espírito que sou eu, enquanto experimento esse planeta. É uma pergunta que dificilmente a gente faz. É uma pena isso acabar. Pena não é isso acabar. Pena é isso acabar com a gente do mesmo jeito. Aí vai ser pena. Aí vai ser reunião mediúnica em Saturno. Reunião mediúnica em Júpiter, em algum planeta por aí afora, para socorrer os terráqueos, todos endividados, que viveram uma vida e não fizeram as transformações. Acharam que a Terra era um lar de gozo exclusivo, aonde não há um quê na alma a ser feito. Na medida que a gente olha, que por mais que se mexa, aí as pessoas falam assim: eu tenho medo da guerra, e eu sempre digo o seguinte: Senhor, quando estourar o primeiro míssil, é lá no Portinho, lá em casa, pá, que aí eu já parto logo na primeira leva de lá, só fico do outro lado rezando, porque vai ser muito ruim ver o resto indo, porque a gente tem um agarramento com esse negócio aqui, preso com isso aqui, porque a gente é ligado à casa da gente. Os espíritos falam a maneira que a gente sofre quando morre com as coisas que tem. Porque eu construí tanto, aquele apartamento no Recreio, né? Aquilo tudo preso lá, um trabalho, um esforço para vagabundo ir lá e não dar valor ao que eu fiz. Desapega, bota na OLX do mundo espiritual e deixa o negócio seguir. Não se prenda a isso, porque isso vai acabar. Usufrua ciente, sabendo que nada é seu. Seu é seu espírito, é o espírito que você é. O resto é enfeite. Nada mais é. E a gente vai vendo esses aprisionamentos. Quando fica assim, ah, meu Deus, e se o mundo acabar? Certamente, se eu for joinha, vai ter um mundo muito superior. Leiam a Revista Espírita. 1856, se não me falha a memória. Um texto de Victorien Sardou, onde ele fala sobre a vida em Júpiter. Como é Júpiter?
o planeta mais evoluído do sistema solar. Bota isso aqui na chão. Mas não é nada, a descrição que ele faz de Júpiter, as cidades aladas que estão voando no céu, as cachoeiras que caem, é uma maior viagem, uma coisa quase que um ácido que aqueles espíritos tomam e vê aquilo tudo e descreve, mas a riqueza das informações e a lógica que ele realiza isso, faz a gente ver quanto nós estamos algemados no medo que isso aqui acabe, mas a notícia é severa. Vai acabar. Vai que leva mais 1 milhão de anos. O pior é se levar mais 1 milhão de anos e eu levar 1 milhão de anos do mesmo jeito. Já pensou que desgraça? Que vai ser, a Terra acaba e eu ali preso no seu núcleo, agarradinho, vivendo os horrores de ter tido uma existência e não ter feito a minha renovação. Aí ele pergunta, para finalizar, se é possível saber o período de tempo que dura o surgimento desses mundos, né? Leva 1 bilhão de anos? Leva 5 bilhões de anos? Aí eles respondem finamente, nada posso te dizer a esse respeito. Pá, porque só o Senhor o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura esse início, quase dizendo no final, deixa de ser chato e muda o roteiro, porque você quer saber coisas que ainda não é possível. Assim, finalizando, fechando o nosso raciocínio, é preciso que a gente veja que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma obra ascensional. É fruto de uma obra de edificação. É engraçado que a gente olha e acha que sempre existiu. E isso é a burrice daqueles que não leem, não estudam, não se informam. Quando você apanha a Bíblia, apanha a parte inicial, a parte velha, o Velho Testamento, e fala assim, isso aqui é tudo, não serve para nada. Claro que serve. Serve, inclusive, para dizer a sua origem. Como aquelas pessoas morreram, como aquelas pessoas se ofereceram em holocausto, como aquelas pessoas passaram fome, como aquelas pessoas viveram em meio ao deserto, como aquelas pessoas sofreram para dar origem à terra que receberia Jesus, que viria reformar. Então temos que olhar aquele livro com muito respeito, porque aquela obra conta a nossa vida. Mas como a gente lê essas obras e pensa que o mundo começou no nosso nascimento, que as coisas que existem aí sempre existiram, não é verdade. Então, Allan Kardec, com os espíritos, quando falam sobre o início da Terra, o início das formas, eles estão dizendo, olha, a viagem tem sido longa, aproveita a estadia nessa viagem e se ajusta tanto quanto esses mundos vêm sofrendo ajustes. Porque uma hora, esses mundos, babou de novo. E nós vamos precisar nos ver única e exclusivamente com a nossa consciência e daquilo que fizemos nele, daquilo que vivemos nele. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. E eu espero que tenham ficado muitas dúvidas. E se essas dúvidas tiverem ficado, em março, o estudo sistematizado volta, anote ela, venha para cá, escolha uma turminha, acho que são 8 turminhas, nós temos uma média de 100 pessoas na casa, 120 pessoas, fazendo reflexões muito profundas e ajudando a nós desencadearmos boas respostas ou boas ideias para as dúvidas sem fim que nós carregamos.